Muito bom dia, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pela graça e misericórdia do Senhor, recebemos mais um dia. Que alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Obrigado, Senhor, por este novo dia que nos concedeste. Obrigado por abrir nossos olhos mais uma vez, por renovar as nossas forças, por nos dar mais uma oportunidade de buscar a Tua presença e experimentar o Teu amor infinito e transformador. Hoje quero falar sobre fé, esperança e milagres para o seu dia. E eu creio que esta manhã será marcada pela manifestação poderosa da presença de Deus em nossas vidas. O Senhor tem uma palavra específica para nós hoje. Uma palavra que vai transformar completamente a maneira como enxergamos este dia e todas as possibilidades que ele traz. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esta verdade poderosa nos mostra que a fé não é apenas um sentimento vago ou uma esperança distante, mas é a certeza absoluta de que Deus está trabalhando a nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver com nossos olhos naturais. A fé é o que nos conecta ao mundo invisível de Deus, ao reino dos céus, as promessas que Ele já estabeleceu para nossas vidas antes mesmo da fundação do mundo. Antes de começarmos esta oração, eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Escreva nos comentários: eu creio que hoje é um dia de fé, esperança e milagres. Deixe também o seu pedido de oração para que possamos incluir você e sua necessidade em nossas intercessões. Queremos orar por cada nome, por cada situação, por cada sonho que está guardado no seu coração. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho. Todos os dias, estamos aqui buscando a presença de Deus juntos, edificando uns aos outros, fortalecendo nossa fé e experimentando o mover do Espírito Santo. Agora, acalme seu coração, silencie as distrações, entregue este dia nas mãos do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos nesta manhã. Obrigado por este novo dia que nos concedeste. Obrigado porque acordamos com vida, porque nossos pulmões respiram, porque nosso coração bate, porque temos mais uma chance de glorificar o Teu nome, de viver conforme os Teus propósitos, de experimentar a plenitude da Tua presença em nossas vidas. Obrigado por Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado porque as Tuas misericórdias são novas cada dia. Grande é a Tua fidelidade, Senhor. Mesmo quando falhamos, mesmo quando tropeçamos, mesmo quando nos desviamos do caminho, Tu permaneces fiel. Tua bondade nos persegue todos os dias da nossa vida. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nada somos, que cada segundo de vida é um presente Teu, que cada oportunidade vem das Tuas mãos generosas e amorosas. Nesta manhã escolhemos Te buscar em primeiro lugar. Escolhemos começar este dia na Tua presença. Escolhemos Te colocar no centro de tudo o que faremos, de cada palavra que pronunciaremos, de cada decisão que tomaremos ao longo destas próximas horas. Que a Tua presença seja mais real para nós do que qualquer circunstância, mais evidente do que qualquer problema, mais poderosa do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Pai amado, hoje queremos falar contigo sobre fé, esperança e milagres. Sabemos que a fé é o fundamento da vida cristã, que sem fé é impossível agradar a Deus, que a fé move montanhas, abre mares, derruba muralhas e transforma impossibilidades em realidades gloriosas. Sabemos que a esperança é a âncora da nossa alma, aquilo que nos mantém firmes mesmo quando as tempestades rugem ao nosso redor, aquilo que nos faz olhar para além das circunstâncias presentes e enxergar as promessas eternas que Tu preparaste para nós. E sabemos que os milagres são a manifestação natural do Teu poder,
quando a nossa fé encontra a tua vontade perfeita. E nesta manhã, reconhecemos que precisamos de um mover sobrenatural em nossas vidas. Precisamos experimentar a tua intervenção divina. Precisamos ver as tuas maravilhas operando em cada área da nossa existência. Como diz a tua palavra em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Senhor, queremos viver nesta dimensão de certeza, nesta realidade onde a fé não é apenas teoria, mas é convicção profunda e inabalável. Que esta verdade penetre profundamente em nossos corações hoje, que possamos compreender que Tu já estabeleceste vitórias para nós, que Tu já preparaste caminhos, que Tu já decretaste bênçãos que estão prontas para se manifestarem em nossas vidas. Tudo o que precisamos é exercer a fé que nos deste, crer nas Tuas promessas e manter nossos olhos fixos em Ti. Pai, reconhecemos que muitas vezes temos permitido que a incredulidade roube a nossa alegria e limite o Teu mover em nossas vidas. Quantas vezes, Senhor, olhamos mais para as circunstâncias do que para as Tuas promessas? Quantas vezes permitimos que o medo, a dúvida e a ansiedade ocupem o lugar da fé em nossos corações? Quantas vezes deixamos de experimentar milagres simplesmente porque não cremos que são possíveis para nós? Confessamos que temos vivido muito mais pela vista do que pela fé, muito mais pelas nossas capacidades limitadas do que pelo Teu poder ilimitado. Reconhecemos que temos restringido o Teu agir porque não confiamos plenamente, porque não descansamos na Tua soberania, porque não nos entregamos completamente aos Teus planos. Mas hoje, Pai, queremos mudar. Queremos que o Senhor desperte em nós uma fé genuína, uma fé que move montanhas, uma fé que não vacila diante das impossibilidades, uma fé que declara vitória antes mesmo de ver a manifestação, uma fé que Te glorifica independente das circunstâncias. Senhor, pedimos que fortaleças a nossa fé neste dia que começa, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, removendo toda incredulidade, toda dúvida, todo medo que nos paralisa e nos impede de avançar. Que possamos ser homens e mulheres de fé inabalável, que confiam plenamente nas Tuas promessas, mesmo quando tudo ao redor parece contradizer o que Tu disseste. Pedimos também que reavives em nós a esperança que talvez tenha se enfraquecido ao longo do tempo. Quantos de nós começamos a desistir de sonhos que o Senhor mesmo plantou em nossos corações? Quantos deixaram de esperar porque o tempo passou e as promessas parecem distantes? Pai, restaura a nossa esperança. Faz-nos crer novamente que Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeste, que nenhuma palavra Tua cairá por terra, que o que Tu começaste certamente completarás. Clamamos, Pai, por milagres. Sabemos que Tu és o Deus que faz maravilhas, que opera prodígios, que intervém sobrenaturalmente na história humana. Queremos ver sinais e maravilhas não por mera curiosidade, mas porque necessitamos da Tua intervenção divina em áreas onde as soluções humanas já se esgotaram. Há situações em nossas vidas que só o Teu poder pode resolver. Há portas que só a Tua mão pode abrir. Há corações que só Tu podes transformar. Há enfermidades que só Tu podes curar. Há impossibilidades que só Tu podes reverter. Então clamamos nesta manhã. Opera milagres em nossas vidas. Manifesta o Teu poder de forma incontestável. Que hoje seja marcado por intervenções sobrenaturais que glorifiquem o Teu nome. Pedimos ainda que nos ensines a viver pela fé e não por vista. Como está escrito em 2 Coríntios 5:7, que possamos caminhar confiando nas Tuas promessas, mesmo quando o caminho parece obscuro, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, mesmo quando tudo ao nosso redor grita que é impossível.
Queremos ter a fé de Abraão, que creu contra a esperança, que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Queremos ter a fé de Davi, que enfrentou gigantes não em seu próprio nome, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Queremos ter a fé dos discípulos que, mesmo depois de pescar a noite toda sem sucesso, obedeceram à palavra de Jesus e lançaram as redes novamente. Como está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Senhor, nós cremos. Ajuda a nossa incredulidade. Sabemos que a chave para experimentar o impossível é a nossa fé. Quando cremos verdadeiramente, os céus se movem, os anjos são liberados, o poder de Deus é manifestado e milagres acontecem. Então aumenta a nossa fé. Que possamos ser pessoas que creem de verdade, que confiam genuinamente, que esperam firmemente nas tuas promessas infalíveis. E também em Romanos capítulo 15, versículo 13, lemos: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pai, enche-nos com a tua esperança. Que ela seja como uma fonte transbordante em nossos corações, uma alegria inexplicável, que não depende das circunstâncias externas, mas brota do conhecimento de que tu estás no controle, de que tu és bom, de que tu tens planos de paz e não de mal para nós, planos de nos dar um futuro e uma esperança. Que pelo poder do Espírito Santo possamos transbordar de esperança, contaminando outros com esta confiança inabalável no Deus que cumpre o que promete. Pai amado, nós declaramos hoje, cremos que este dia será marcado por manifestações sobrenaturais do teu poder. Declaramos que a nossa fé está firme e inabalável na rocha que é Cristo Jesus. Declaramos que a esperança que vem de ti está viva e ardente em nossos corações. Escolhemos nesta manhã crer nas tuas promessas mais do que nas circunstâncias. Renunciamos toda incredulidade, todo medo, toda dúvida que tenta nos paralisar e nos impedir de avançar. E abraçamos a fé que move montanhas, a esperança que não envergonha, a certeza de que tu és Deus e que nada é impossível para ti. Pai amado, agora queremos interceder uns pelos outros, porque sabemos que a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Colocamos diante de ti as necessidades do teu povo. Começamos orando pelas nossas famílias, Senhor. Olha com misericórdia para cada lar representado aqui nesta manhã. Oramos pelos pais e mães que estão lutando para criar seus filhos nos caminhos do Senhor em meio a uma geração perversa e corrompida. Dá-lhes sabedoria, paciência e graça abundante. Que eles sejam exemplos vivos de fé, esperança e do teu amor transformador. Oramos pelos filhos, que cresçam no temor e no conhecimento do Senhor, que sejam protegidos de toda influência maligna, que desde cedo aprendam a confiar em Ti e a viver pela fé. Oramos pelos casamentos que estão enfrentando dificuldades, pelos cônjuges que estão distantes, pelos relacionamentos que precisam de restauração. Senhor, restaura os muros que foram quebrados, cura as feridas, renova o amor. Reacende a chama que um dia ardeu forte, que em cada lar haja paz, alegria, amor genuíno e fé viva. Que cada família seja um testemunho do teu poder restaurador. Que em cada lar a fé seja transmitida de geração em geração. Que a esperança seja cultivada diariamente e que milagres sejam experimentados constantemente. Pai, intercedemos pelos enfermos. Quantos acordaram hoje sentindo dor, lutando contra enfermidades, carregando diagnósticos difíceis? Senhor, Tu és o Deus que sara. Tu carregaste as nossas enfermidades e as nossas dores. Como está escrito em Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Nós declaramos cura sobre cada corpo enfermo. Ordenamos que toda enfermidade se vá em nome de Jesus. Que células cancerígenas morram, que órgãos sejam restaurados, que ossos sejam fortalecidos, que sistemas imunológicos sejam reativados, que a saúde física seja completamente restaurada. E também oramos pela cura emocional, Senhor. Quantos estão com o coração partido, lutando contra a depressão, a ansiedade, o desespero? Toca nestas mentes atormentadas, nestes corações feridos, nestas emoções abaladas. Traz alívio, paz, restauração. Que durante este dia a fé no teu poder curador seja fortalecida em cada um que está enfrentando batalhas na área da saúde. Que a esperança seja renovada mesmo diante de diagnósticos difíceis. Que milagres de cura aconteçam e glorifiquem o teu nome. Clamamos por aqueles que estão presos em vícios, em pecados que os escravizam, em hábitos destrutivos que roubam a sua paz e alegria. Senhor, tu vieste para proclamar libertação aos cativos. Tu vieste para libertar aqueles que estão oprimidos. Declaramos libertação em nome de Jesus. Que toda cadeia seja quebrada, que todo jugo seja destruído, que toda prisão espiritual seja aberta. Liberta os viciados em drogas, em álcool, em pornografia, em jogos, em qualquer coisa que tenha tomado o lugar que só tu mereces ocupar em suas vidas. Que nesta manhã muitos experimentem o poder libertador de Jesus Cristo. Que a fé para serem livres nasça em seus corações. Que a esperança de uma vida nova e transformada seja plantada. Que o milagre da libertação aconteça e que muitos possam testemunhar que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Oramos por aqueles que estão buscando emprego, que acordam cada dia com a incerteza de não saber como proverão para suas famílias. Senhor, tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, abre portas de oportunidade, coloca estas pessoas diante das pessoas certas, dá-lhes favor sobrenatural. Que hoje mesmo portas se abram, que telefonemas aconteçam, que entrevistas sejam marcadas, que contratos sejam assinados, por aqueles que enfrentam processos judiciais, batalhas legais, situações onde precisam de justiça. Tu és o justo juiz. Intervém nestas situações, que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que a fé destes que esperam em ti não seja abalada, que a esperança de um desfecho favorável permaneça firme, que milagres de reviravolta aconteçam nos tribunais e nas audiências. Por aqueles que precisam tomar decisões importantes hoje, que estão em encruzilhadas, que não sabem qual caminho seguir, dá-lhes sabedoria sobrenatural. Fala claramente aos seus corações, guia-os pelo teu Espírito Santo. Que a fé para seguir a tua direção seja forte, que a esperança de que tu os levarás ao melhor caminho seja inabalável. Senhor, intercedemos pelo Brasil. Olha com misericórdia para esta nação tão amada. Oramos pelos nossos governantes, por aqueles que estão em posições de autoridade. Como diz 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Senhor, toca no coração dos nossos líderes, dá-lhes sabedoria para governar com justiça, que haja integridade, honestidade e temor do Senhor nas decisões que são tomadas. Oramos por paz nas nossas cidades, nas nossas ruas, nas nossas comunidades. Que a violência diminua, que a criminalidade seja contida, que famílias possam viver em segurança. Oramos por um avivamento espiritual nesta nação.
que muitos se voltem para ti, que igrejas sejam despertadas, que cristãos sejam sal e luz, que nesta nação a fé verdadeira cresça, que a esperança de um futuro melhor seja renovada e que milagres de transformação aconteçam em cada cidade, em cada estado, de norte a sul do Brasil. Pai, oramos pela tua igreja, pela Igreja Universal espalhada por toda a terra e especialmente pelas congregações locais, por cada comunidade de fé que se reúne para adorar o teu nome. Que haja avivamento, que haja santidade, que haja unidade entre os irmãos, que a igreja seja verdadeiramente a coluna e o fundamento da verdade, a luz que brilha nas trevas, o sal que preserva esta terra da corrupção total. Que cada congregação seja um lugar onde a fé é ensinada e praticada, onde a esperança é proclamada e vivida, onde milagres acontecem porque há oração, há consagração, há busca genuína pela tua presença. Levanta líderes segundo o teu coração, pastores que apacentem o rebanho com amor e dedicação, mestres que ensinem a sã doutrina sem distorções. Lembramos daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Quantos acordaram hoje vazios, sem propósito, sem esperança, sem paz? Quantos vivem buscando satisfação em coisas que jamais poderão preencher o vazio que só tu podes preencher? Pai, traz estas pessoas ao conhecimento do teu amor. Usa-nos como instrumentos para levar o Evangelho, que sejamos testemunhas vivas do teu poder transformador. Que hoje alguém ouça pela primeira vez sobre Jesus e creia. Que a fé nasça em corações que nunca te buscaram. Que a esperança de vida eterna seja apresentada a muitos. Que o milagre da salvação aconteça e que novos nomes sejam escritos no livro da vida. Pai, olha com misericórdia para cada pessoa que nos acompanha nesta manhã. Para cada pedido deixado nos comentários, para cada necessidade que foi compartilhada, para cada coração que clama por um toque teu. Tu conheces cada um pelo nome. Tu conheces cada situação em detalhes. Tu sabes exatamente do que cada um precisa. Então intervém, Senhor. Manifesta o teu poder, que nesta manhã cada um experimente fé renovada, esperança fortalecida e milagres sobrenaturais em suas vidas. Que ninguém saia desta oração da mesma forma que entrou. Que todos sejam transformados pelo poder da tua presença. Pai amado, também queremos te entregar nesta manhã as nossas necessidades práticas, materiais e profissionais. Sabemos que o Senhor cuida de cada detalhe, que nem mesmo um pardal cai sem que tu saibas, que os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Se tu cuidas das aves do céu e vestes os lírios do campo, quanto mais cuidarás de nós, que somos teus filhos amados. Senhor, te agradecemos porque és o nosso provedor. Tu és aquele que supre todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas na glória. Como está escrito em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nós cremos nesta promessa. Confiamos que tu proverás tudo aquilo que necessitamos. Não em abundância egoísta, mas em suficiência para vivermos com dignidade e para sermos bênção para outros. Neste dia que começa, confiamos que a fé no teu cuidado providencial nos guardará da ansiedade. Que a esperança de que tu nunca nos desampararás nos mantenha em paz. Que milagres de provisão aconteçam exatamente no tempo certo, na medida certa, da forma certa. Oramos por todos que estão empregados, que tenham sabedoria para desempenhar suas funções com excelência, que sejam luz nos seus ambientes de trabalho, que suas atitudes e palavras testemunhem de ti. Protege-os de acidentes, de injustiças, de perseguições. Dá-lhes favor diante de superiores e colegas. Oramos pelos desempregados, por aqueles que acordam sem saber como sustentarão suas famílias. Senhor, abre portas. Tu és especialista em abrir caminhos onde não há caminho. Cria oportunidades.
coloca estas pessoas diante daqueles que têm poder de contratá-las, que currículos sejam notados, que habilidades sejam reconhecidas, que novas chances surjam. Oramos pelos empreendedores, por aqueles que têm seus próprios negócios e enfrentam desafios diários. Dá-lhes criatividade, estratégia, perseverança. Multiplica o trabalho das suas mãos. Que seus negócios prosperem e sejam bênção para muitos. Que ao longo deste dia, a fé para trabalhar com excelência seja fortalecida. Que a esperança de crescimento profissional seja renovada. Que milagres de portas abertas, contratos fechados e oportunidades inesperadas aconteçam. Dá-nos sabedoria, Senhor, para administrar o que nos confias. Que saibamos usar bem os recursos financeiros, que não sejamos perdulários nem avarentos, mas mordomos fiéis daquilo que vem das tuas mãos. Ensina-nos a dar com generosidade, a poupar com prudência, a investir com sabedoria, e que a fé no Deus provedor nos livre da ganância e do materialismo. Que a esperança nas riquezas eternas nos ajude a manter as riquezas temporais na perspectiva correta. Que milagres de multiplicação aconteçam, como aconteceu com os pães e peixes nas mãos de Jesus, transformando o pouco em muito para a glória do teu nome. Pai amado, agora queremos declarar com fé as tuas promessas sobre este dia e sobre nossas vidas. Porque cremos que as palavras têm poder, que a língua tem poder de vida e de morte, que aquilo que declaramos com fé move o mundo espiritual e afeta o mundo natural. Declaramos que este dia é abençoado, declaramos que este dia pertence ao Senhor, declaramos que a fé está operando em nossos corações, produzindo certeza, convicção, ousadia para crer no impossível. Declaramos que a esperança está viva e forte, sustentando-nos mesmo quando as circunstâncias são adversas. Declaramos que milagres estão acontecendo neste exato momento, que o poder de Deus está sendo liberado, que anjos estão sendo enviados, que portas estão sendo abertas, que curas estão sendo realizadas, que libertações estão acontecendo. Nada do que foi planejado contra nós prosperará, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo o que tocarmos prosperará, porque somos abençoados do Senhor, porque Ele nos cerca de favor como um escudo, porque a fé, a esperança e os milagres estão operando poderosamente em nossas vidas neste dia. Como diz Mateus 17:20, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Declaramos que nossa fé está crescendo, que mesmo que comece pequena como um grão de mostarda, ela tem poder para mover montanhas. Declaramos que as montanhas de impossibilidade que estão diante de nós estão sendo removidas agora mesmo em nome de Jesus. Como diz Hebreus 6:19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Declaramos que a esperança é a âncora que mantém nossa alma firme, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos arrastar. Nossa esperança está ancorada não em circunstâncias mutáveis, mas no Deus imutável. Como diz Marcos 10:27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Proclamamos que o que é impossível para os homens é perfeitamente possível para Deus. As impossibilidades que enfrentamos são oportunidades para Deus manifestar o seu poder e receber toda a glória. Como diz Romanos 4:20 e 21. E estando certíssimo de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu, declaramos que Deus é fiel. Ele cumprirá cada promessa que fez. Nenhuma palavra sua cairá por terra. O que ele começou certamente completará. Como diz Salmo 107:20. Enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da morte.
Cremos que a palavra de Deus tem poder para curar toda enfermidade, para libertar de toda opressão, para restaurar tudo que foi perdido. Declaramos cura, libertação e restauração sobre cada vida. Como diz João 14:12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Proclamamos que somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer as obras de Jesus, que sinais e maravilhas nos seguirão, que o sobrenatural será parte natural das nossas vidas. Como diz Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Declaramos que Deus fará mais do que pedimos ou imaginamos. Ele superará as nossas expectativas. Ele nos surpreenderá com a grandeza do seu amor e poder. Declaramos que somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Não somos órfãos, não somos abandonados, não somos esquecidos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que somos pessoas de fé que agradam a Deus, pessoas de esperança que não se deixam abalar pelas circunstâncias, pessoas que experimentam milagres porque creem no Deus de milagres. Nossa identidade está firmada em Cristo, não em nossas falhas, não em nossos fracassos, não em nossas limitações, mas no que Jesus fez por nós na cruz. E neste dia, a fé que nos identifica como filhos de Deus será evidente em nossas atitudes. A esperança que nos marca como cidadãos do céu será visível em nosso semblante. E os milagres que confirmam que servimos ao Deus vivo serão testemunhados por todos ao nosso redor. Declaramos vitória sobre toda ansiedade que tenta roubar nossa paz. Declaramos vitória sobre todo medo que tenta nos paralisar. Declaramos vitória sobre toda dúvida que tenta enfraquecer nossa fé. Declaramos vitória sobre toda desesperança que tenta nos fazer desistir. Declaramos vitória sobre toda enfermidade que ataca nosso corpo. Declaramos vitória sobre toda opressão que atormenta nossa mente. Declaramos vitória sobre toda maldição que foi pronunciada contra nós, porque Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque a fé nos faz vencedores, a esperança nos mantém firmes na batalha, e os milagres confirmam que a vitória já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Pai amado, renovados e fortalecidos, encerramos esta oração com gratidão. Obrigado por nos ouvir nesta manhã. Obrigado pela fé que o Senhor tem depositado em nossos corações. Obrigado pela esperança que renova nossas forças. Obrigado pelos milagres que já estão acontecendo neste momento mesmo que ainda não possamos ver com nossos olhos naturais. Obrigado porque a oração tem poder, porque Tu ouves quando clamamos, porque Te importas com cada detalhe das nossas vidas. Senhor, consagramos este dia a Ti. Cada hora que virá, cada tarefa que realizaremos, cada palavra que falaremos, cada decisão que tomaremos, tudo é Teu. Tudo é para a Tua glória, tudo está debaixo do Teu senhorio. Que ao longo deste dia, nossas palavras reflitam a fé que professamos, que nossas atitudes demonstrem a esperança que carregamos, que nossos pensamentos sejam guiados pela confiança no Deus que faz maravilhas, que nossas escolhas honrem a Ti em todas as circunstâncias, que sejamos testemunhas vivas do Teu poder transformador, que outros vejam em nós algo diferente e glorifiquem a Ti. Que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, não apenas agora, mas ao longo de todo este dia. Que cada vez que formos tentados a duvidar, o Espírito nos lembre das promessas que declaramos nesta manhã. Que cada vez que formos tentados a desanimar, Ele renove a nossa esperança. Que cada vez que enfrentarmos uma impossibilidade, Ele nos lembre de que servimos ao Deus do impossível,
Que a fé, a esperança e a expectativa de milagres sejam realidades constantes em nossas vidas, não apenas por algumas horas, mas durante todo este dia e todos os dias que virão. Saímos desta oração decididos a viver pela fé e não por vista, a manter a esperança viva, não importa o que aconteça, a esperar milagres porque servimos a um Deus que continua operando maravilhas, comprometidos a confiar mesmo quando não entendemos, a crer mesmo quando não vemos, a manter a esperança mesmo quando tudo parece perdido. Dispostos a testemunhar do teu poder, a compartilhar com outros o que tu tens feito em nossas vidas, a encorajar aqueles que estão desanimados com o testemunho de que Deus ainda faz milagres, porque sabemos que a fé nos conecta com o teu poder, que a esperança nos sustenta nas provações e que os milagres são a confirmação de que tu és Deus e de que continuas agindo na história da humanidade e na vida de cada um dos teus filhos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós ao longo deste dia. Que caminhemos protegidos, guardados, guiados e abençoados. Que sinais nos sigam confirmando que somos teus filhos. Que a tua glória seja revelada através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, se você crê que hoje é um dia de fé, esperança e milagres para você, deixe nos comentários a palavra amém. Deixe um amém bem forte, um amém de quem realmente crê, de quem está esperando que Deus faça maravilhas. E se você tem um pedido especial de oração, compartilhe aqui embaixo. Escreva seu nome e sua necessidade. Nós oramos por cada nome, por cada situação, por cada sonho, por cada dor, por cada batalha. Você não está sozinho. Temos uma comunidade de intercessores que se importa com você e que vai levar o seu pedido diante do trono da graça. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Este é um convite especial para fazer parte desta família que todos os dias se reúne para buscar a presença de Deus. Ative o sininho para não perder nenhuma oração. Todos os dias temos um encontro com o Senhor aqui e você precisa estar presente. E compartilhe com alguém que precisa começar o dia na presença de Deus, com alguém que está desanimado e precisa de esperança, com alguém que está enfrentando impossibilidades e precisa crer que Deus ainda faz milagres. Seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. A graça e a paz de Deus estejam com você. Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio de fé inabalável, de esperança que não envergonha e de milagres que glorificam o nome do Senhor. Que este seja o melhor dia da sua vida até agora, que seja um dia marcado pela presença manifesta de Deus, um dia onde você experimente o sobrenatural de forma incontestável. Vá em paz, vá com fé, vá com esperança, vá esperando milagres. Nos encontramos na próxima oração. Em nome de Jesus, amém.